Olá pessoal, vamos agora ensinar a preencher um RT de cargo e função. Lembrando que nós aqui no CREA Sergipe usamos o sistema CITAC, então todos os estados que usarem o mesmo sistema poderão fazer esse mesmo procedimento com pequenas diferenças, porque alguns procedimentos são regionalizados, mas basicamente a estrutura é essa daí. Então o primeiro passo é você entrar no site, certo, do CREA, do qual você pretende preencher a RT. Nesse caso aqui, eu estou entrando no site do CREA Sergipe, certo? E vou procurar o campo onde você preenche a RT. No caso do CREA Sergipe, está aqui, ó. Normalmente abre um pop-up, certo? Você deve fechar. Você vai aqui em Serviços Online. E aí, como você já tem o seu acesso, você vai aqui em Acesso Restrito. Você deve digitar o seu CPF, vai chamar o seu nome, que você vai conferir aqui em cima, e a sua senha cadastrada junto ao CREA. Pronto, nós aí acabamos de entrar na sua área profissional, certo? Aqui tem todos os seus dados, tudo que você precisa para solicitar todo tipo de serviço. No nosso caso, agora vamos preencher RT de cargo e função. São vários esses botões aqui no menu principal, agora a gente vai aqui em ART, preencher a anotação de responsabilidade técnica. Selecione o modelo. Nesse caso, vamos fazer um RT de cargo e função. Leia todos os avisos que forem apresentados, certo? Próximo passo, forma de registro. Como é a nossa primeira RT, vamos fazê-la da forma inicial. Vai aparecer imediatamente os seus dados. Como é uma RT de cargo e função, a participação é sempre individual. Na observação, você deve digitar apenas cargo e função. Então, ele vai pedir a entidade de classe, certo? Você vai escolher a entidade. Normalmente, aqui no CREA Sergipe, nós estamos deixando como nenhuma. Ação institucional também é optativa, mas normalmente eu oriento a colocar outros, certo? Que é genérico, serve para qualquer tipo de empresa. E aqui esse campo é o campo da atividade profissional, certo? Esse primeiro vai ser sempre 44 e a atividade só tem uma, que é o vínculo técnico com a empresa. A unidade de medida também é apenas uma hora por semana e aqui a quantidade de horas que você vai dar na empresa. O mínimo de horas que o CREA Sergipe aceita são 10 horas por semana, tá? Então você deve ter muito cuidado ao preencher isso aí. Você vai ver o seu contrato, qual é o tipo de vínculo com a empresa, quantas horas você dá. Então o CREA Sergipe aceita no mínimo 10 e no máximo 44 a priori, certo? Para você preencher esse campo. Então nesse caso nós vamos preencher com 10 horas semanais. Você bota 1000 que ele vai preencher, ok? Então, está preenchido. Só para tirar dúvida sobre esse campo aqui, a função a gente usa em pouquíssimos casos quando você já é de uma empresa e você muda a função. Então, às vezes a gente usa esse item 45. Mas em 99% dos casos, que é quando você está fazendo a sua primeira indicação, você coloca desempenho de cargo técnico, tá bom? Que é o que vai atender. Preenchido o campo das atividades contratadas, nós vamos preencher os dados do nosso contrato, certo? O nosso contratante vai ser sempre pessoa jurídica. Eu vou agora simular um contratante, né? Eu peguei os dados de uma empresa aqui para a gente cadastrar como se fosse a minha contratante. Você seleciona aqui, né, o contratante pessoa jurídica, coloca o CNPJ que está no seu contrato, certo? Como é a primeira vez que você está preenchendo uma documentação para essa empresa, vai aparecer esse botão verde aqui, contratante não encontrado. Clique aqui para cadastrar. Então agora você vai colocar os dados da empresa. É importante que a razão social seja idêntica à razão social que está no contrato social da empresa, ok? Esse é um erro muito comum. Então, primeiro você vai selecionar o tipo da empresa, se ela é nacional ou estrangeira, certo? Depois o tipo, se é pessoa jurídica do direito privado ou público. No nosso caso aqui, nós vamos simular uma empresa de direito privado, tá? A razão social vai ser
hashtag construção limitada. Lembrando que isso aqui é uma simulação, cada um vai botar a razão social da sua empresa, né? O nome fantasia, o ideal é que você copie e cole a razão social, tá? Porque não saia o nome fantasia. E-mail, homepage, observação, tudo isso é opcional, tá bom? Pronto, agora vamos preencher o endereço da empresa. Você deve colocar o CEP que consta no contrato social. Ele vai puxar imediatamente o nome da rua. Caso não puxe, você pode preencher esses dois campos aqui, ok? O número, no meu caso eu vou colocar, como é um endereço fictício, eu vou botar SN, que é sem número. Caso no contrato social exista algum complemento tipo sala 2, torre 4, esse complemento deve ser colocado aqui. Caso não tenha, deixar em branco. O telefone da empresa, caso vocês tenham, também pode colocar, mas é opcional. Depois disso, você vai cadastrar. Pronto, nós já cadastramos a nossa empresa, tá? Então, sempre que você for fazer uma RT para ela, esses dados já vão estar cadastrados dentro do seu ambiente profissional, ok? Então, continuando o preenchimento da RT, aqui ele vai perguntar o número do contrato, tá? Se o seu contrato tiver número, é aqui que você vai preencher. Caso seja um contrato genérico de prestação de serviço ou seja carteira assinada, esse número de contrato deve ser colocado sem número ou deixar sem preenchimento, tá? A data da celebração deve ser a data que sua carteira foi assinada ou a data constante no seu contrato de trabalho. A maioria dos contratos de trabalho começam a vigorar no momento da sua assinatura. Então, prestem bem atenção nisso. Olha o dia que você assinou o contrato e coloca aqui essa data de celebração. Vou colocar o dia de hoje. O início, normalmente, é no mesmo dia da celebração do contrato, certo? E a previsão de término depende das cláusulas que estão na sua prova de vínculo. Vamos lá. Caso você tenha um contrato de trabalho por tempo determinado, por exemplo, muita gente faz contrato de trabalho de 1 ano, aqui você deve colocar a previsão de término, que é a data que consta, que é o final do seu contrato, certo? Normalmente prefeituras, por exemplo, fazem contratos até o dia 31 de dezembro do ano corrente. Nesse caso é aqui que você vai preencher. Caso você seja carteira assinada, né, essa previsão de término deve ser deixado em branco. Caso o seu contrato seja por tempo indeterminado, esse campo também deve ser deixado em branco. Vou deixar em branco, né, como se eu estivesse sendo contratada seletista, certo? O valor do contrato não é a soma de todos os salários que você vai receber. O valor do contrato é o valor do seu salário mensal. O CREA quer saber quanto você ganha por mês, tá? Então, esse valor é o seu valor do contrato. O CREA Sergipe tem uma tabela no seu site disponível relacionando o número de horas com o salário mínimo profissional, de acordo com a Lei 4.950-A. Né? Para 10 horas semanais, que é a carga horária mínima que o CREA aceita, o valor é de 2 salários mínimos do corrente ano. Hoje, esse valor representa R$ 1.996. E é esse valor que você deve preencher, certo? Caso você dê 10 horas semanais. E aí, proporcionalmente, tá? Se seu salário for de 5 mil, é 5 mil que você vai preencher aí, ok? E a gente vai fazer essa análise dentro do conselho. O tipo de vínculo. Aí você vai definir se você é empregado, se você é servidor público, se você é um prestador de serviço, ok? Ou se você é sócio, tá? Caso você seja sócio, a data de início do cargo e função é a data que você assinou o contrato social da empresa, o momento em que você virou sócio da empresa, é a sua data de início. E a previsão de término vai ter sempre em branco, porque você é sócio, né? Você não tem previsão de término até que você saia da empresa. E o valor do contrato, no caso de sócio, pode ser qualquer valor ou zero, certo? No caso de sócio, você pode botar zero. Nos demais casos, sempre tem que ter o preenchimento desse valor. Vamos colocar aqui que eu sou empregado, tá?
Identificação do cargo e função. É só você selecionar o desempenho de cargo e função técnica, tá? O endereço da obra ou serviço vai ser sempre idêntico ao endereço da empresa cadastrada. Então, sugiro que vocês não modifiquem nada aqui, tá? Todos esses que têm o asterisco são obrigatórios, ok? O horário, apesar alguns CREAs fiscalizam, tá? O horário que você dá na empresa. Se você fica de 8 se você declara lá em cima que você dá 10 horas por semana, então o horário que você cadastrar aqui deve ser idêntico. Por exemplo, eu botei aqui em cima, né, que eu vou dar 10 horas, aqui nesse campo, 10 horas por semana. Então o horário que eu cadastrar aqui deve bater, tá? Então eu vou colocar 8, eu vou dizer que vou trabalhar de 8 às 10. De segunda a sexta. Dessa maneira, vai fechar às 10 horas todos os dias, durante a semana. Pronto, já preenchi de segunda a sexta-feira. Esse campo aqui não é obrigatório, mas se você quiser, você pode anexar aí a sua prova de vínculo, que é a sua carteira de trabalho, o seu contrato, a ficha de registro de empregado, certo? Qualquer coisa que lhe vincule à empresa. Mas esse campo não é obrigatório no preenchimento da RT do CREA Sergipe. Depois de preenchido, certo? Você vai agora cadastrar RT. Para isso, você deve digitar as letrinhas aqui do código de validação e cadastrar. Pronto! Isso significa que a sua RT foi cadastrada. Veja que ela abre um pop-up muito importante. A sua RT está em modo rascunho, você poderá alterar as informações até que ela seja finalizada. Imprimir essa RT em modo rascunho e encaminhar para a empresa, protocolar sua indicação junto aos demais documentos constantes no site do CREA para a indicação de profissional. Aí ele pergunta, você deseja realmente finalizar essa RT? Caso você lembre que você colocou algum dado errado, você pode cancelar. Caso você tenha certeza que preencheu da forma correta, você finaliza, certo? Finalizando a RT, ela vai ser salva em modo rascunho. O preenchimento da RT, certo? Não abre um protocolo imediato dentro do CREA. O fato de você preencher RT não quer dizer que o CREA já está analisando ela, apesar de que no seu ambiente aparece que ela está em análise. Na verdade, ela é apenas parte integrante de um protocolo que a empresa deve abrir, juntar outros documentos, inclusive sua carteira de trabalho, essa RT em rascunho e os formulários que devem ser preenchidos, tá? Essa RT aqui, ela pode ser impressa em modo rascunho. Ela sai com uma tarja, certo, de segurança, né? E ela vai ser analisada junto com o resto da documentação pelo CREA no momento da sua indicação, ok? Caso você tenha, a empresa faça a sua indicação e o CREA responda dizendo que tem alguma modificação a ser feita nessa RT, tá? Você vai precisar entrar nela para modificar. E eu vou mostrar agora rapidamente como é que isso faz. Esse aqui é o número da RT que você acabou de preencher, tá? É bom que você guarde esse número em algum lugar anotado, porque você pode precisar. Aí, caso você tenha recebido uma pendência do CREA dizendo que a sua RT foi preenchida de forma errada, você vai ter que corrigir essa RT. Como é que eu corrijo? Eu volto para o meu ambiente de trabalho, né? Naquele momento que eu boto minha senha, meu CPF, minha senha, clico em pesquisar RT, digito o número da RT, né? Que eu anotei aí em algum lugar, tá? E vou entrar nessa RT, ver todos os dados. Nesse momento aqui, eu vou poder usar ela como modelo. Então, ela vai abrir a mesma RT, só que eu vou poder salvar alterações. E aqui eu posso mudar tudo. Eu posso mudar o campo observação, eu posso mudar a quantidade de horas, tá? A atividade profissional, que é o que mais a galera erra, né? Que é a quantidade de horas, tá? O tipo de atividade profissional, que deve ser o 44, e as datas de início e valor do contrato. Então, você vai corrigir o que foi pedido pelo CREA e vai, mais uma vez,
cadastrar aqui as letras, tá? E vai gerar um novo formulário de RT. Essa RT vai ter que ser salva em PDF e mandado para o CREA para ser reanalisada. Eu vou frisar que cada CREA tem um procedimento de análise, apesar de que o procedimento de preenchimento de RT é muito parecido para os conselhos que usam o CITAC, né? Então, Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, todos eles usam esse mesmo sistema. Então, fica fácil de preencher RT com esse modelozinho que a gente está dando aqui, tá bom? Muito obrigada, acompanhem nosso canal, curtam, compartilhem e comentem caso vocês tenham alguma dúvida sobre o preenchimento de RT de carga e função. Deixe aqui seu comentário no vídeo. Obrigada!